Fala galerinha, tudo bem aí com vocês? Beleza demais? Bom demais. Ó, seguinte, nós vamos trabalhar a parte de propriedades periódicas hoje, a parte 2, tá? Gente, é o seguinte, essa parte 2 ela não cai muito não, tá? A incidência dela é menor, só que quando cai a galerinha esquece, né? Então nós temos que fazer um trabalho bem intenso aqui, bem legal. Você vai ter que memorizar alguns detalhezinhos nessa aula, mas nada de muito catastrófico não. Relaxa que vai dar certo, tá? Então nós estamos trabalhando aí na apostila 2, eu estou na Química 131, né, que é o meu setor. Ó, o módulo é o módulo 11, a página é 380 para você acompanhar aí, beleza, galerinha? Tá? Então é a segunda parte de propriedade periódica. Nós já falamos de raio atômico, né, nós já falamos de energia de ionização, afinidade eletrônica e eletronegatividade. Agora a gente vai falar de volume atômico, densidade, reatividade, ponto de fusão, ponto de ebulição dos elementos da tabela periódica também, tá bom? Beleza? Tudo bem, então. Então, quando se fala em propriedades periódicas 2, segunda parte, Renner, o que a gente tem que manjar para a gente matar a pau essa parte aí? Bom, gente, seguinte, ó, quero começar falando para você, eu coloco o número 5 aqui porque eu estou seguindo a sequência da aula 1, tá bom? Que nós trabalhamos, ó, 1 era o raio, 2 era a energia de ionização, né? 3 era a afinidade eletrônica, 4 eletronegatividade, que era o caráter não metálico, né? Que é uma característica dos não metais, né, de atrair elétrons. Agora eu vou falar da quinta propriedade, que ela chama eletropositividade. Gente, eletropositividade também é conhecido como caráter metálico, tá? O caráter metálico, ou seja, dos metais, né, os metais gostam de perder elétrons. Então vai ser a capacidade que o elemento tem de perder elétrons, né? Então quanto maior a tendência dele perder elétrons, maior é a eletropositividade dele que a gente fala, tá certo? Muito bem, como é que funciona isso, Renner? Bom, gente, quanto maior for o raio, pensa comigo, ó, vamos entendendo esses detalhes, porque no final vai fazer muita diferença pra gente nos exercícios, tá? Então olha só, pensa comigo, ó, quanto maior for o raio do elemento, raio maior, e aí você lembra, né, que a gente vê primeiro o número de camadas, quem tem mais camadas é maior raio. Se o número de camadas for o mesmo, eu apelo para o número atômico. Maior número atômico, menor raio. Lembrou? Lá da aula passada, tá? Então vamos lá. Quem tiver maior raio, os elétrons estão o quê? Mais próximos ou mais distantes do núcleo? Gente, me fala. Logicamente, eles estão mais distantes, correto? Se eles estão mais distantes do núcleo, vocês me falam aí, ó. Você acha que esses elétrons estão mais ou menos atraídos por esse núcleo, gente? Até porque o elétron é negativo e o núcleo é positivo, certo? Então eles vão estar o quê? Menos atraídos pelo núcleo. Vocês concordam? Porque eles estão mais distantes do núcleo, porque o raio é maior. Então, se eles estão menos atraídos, vocês acham que é mais fácil ou mais difícil dele sair desse átomo? Se ele está menos atraído pelo núcleo? Lógico, né, galerinha? É bem mais fácil. Então, é maior a tendência dele perder elétrons. Entendeu? Então, na verdade, a eletropositividade, ela segue o raio, o esquema do raio. Quanto maior for o raio, maior é a eletropositividade. Ou seja, quanto maior for o raio, pensa assim, entende para depois se aplicar no exercício. Maior raio, o elétron sai com mais facilidade, porque ele está menos atraído pelo núcleo, ele está mais distante do núcleo. Portanto, a capacidade desse elemento de perder elétrons é maior. Vocês concordam? Isso faz com que nós tenhamos uma eletropositividade maior. Tá bom? Beleza, galera? Muito bem. Olha só como é que fica a variação, então. Ó. Vocês lembram da variação do raio, como é que era? Olha só, o raio ele crescia para a esquerda e para baixo, não é? Para baixo porque aumenta o número de camadas, para a esquerda nos períodos porque diminui o número atômico, porque o número atômico maior, menor raio, né? Então cresce para lá. Então ela vai acompanhar o raio, tá bom? Então a eletropositividade, ó, o elemento mais eletropositivo que a gente tem aqui é o frâncio, tá vendo? Que é o que tem o maior raio da tabela, tá bom? Beleza? Que perde elétrons com mais facilidade, não esquece isso. Eletropositividade, capacidade de perder elétrons. Certo, pessoal? Muito bem. Ó, e agora, vem comigo, ó, volume atômico. Né? Quando se fala em volume atômico, você fala, Renner, é o volume do átomo, é a mesma coisa que raio, né? É até parecido, viu, gente? Mas o volume atômico, a gente vai pensar assim, ó. O volume atômico, na verdade, por definição, é o volume ocupado por 1 mol, que são 6 vezes 10 a 23, né, átomos, no estado sólido de um determinado elemento. Isso é volume atômico, gente, essa é a definição. Então eu vou pegar 1 mol de alumínio, por exemplo, no estado sólido. Né? Qual o volume que deu lá, por exemplo, em centímetros cúbicos? Né? Esse é o volume atômico do alumínio, entendeu? Então eu faço assim, esse é o volume atômico. Eu tenho que trabalhar com 1 mol da substância, né, do elemento, para eu determinar, para eu aferir esse volume atômico. Muito bem. Agora, pensa uma coisa comigo, gente. Nas famílias, realmente nas famílias, conforme a gente desce
né, nas famílias, na tabela periódica, o raio aumenta, o número de camadas aumenta. Agora, se o número de camadas aumenta, é óbvio que o volume do átomo vai aumentar. Então eu coloco aqui, ó, o volume atômico aumenta com o aumento do raio, certo, gente? Tranquilo aí, né? Aí, gente, é o seguinte, ó, então descendo, realmente o volume atômico está aumentando, ó, tranquilo. Você fala, professor, mas e aqui, ó, o raio aumenta, ó, do meio da tabela aqui que eu estou pegando, ó, para a esquerda, o raio, ó, tá aumentando, tudo bem? Então, maior raio, maior volume atômico, tudo bem? Beleza. Só que aqui, do meio da tabela, agora está ao contrário, porque para lá o raio diminui. Gente, eu sei, para lá o raio diminui, porém, o que acontece? Nesses elementos da tabela, nessa parte da tabela, infelizmente, nós temos um espaçamento entre os átomos maior. Você acredita? E em função disso, eu posso dizer para vocês que o volume é maior para cá, tá? Por causa do espaçamento dos átomos. Daqui para lá é o volume normal, que o volume aumenta mesmo, e daqui para cá, mesmo tendo um raio menor, correto? O volume atômico é maior, porque os átomos ficam mais espaçados aqui. Infelizmente, como eu falei no início, a gente vai ter que memorizar isso. Não tem jeito, gente. Essa parte é uma parte meio chatinha mesmo. Então grava aí, ó. Cresce para baixo com o raio, cresce do meio da tabela para a esquerda com o raio, maior volume. Só nessa parte aqui, ó, que é o contrário. Ó, do meio da tabela para a direita, nos períodos, cresce do meio para a direita o volume atômico. Por quê? Porque embora o raio seja menor, indo para a direita, o espaçamento entre os átomos é maior, portanto o volume é maior. Não esquece isso para mim, tá bom? Beleza, galera. Outra propriedade que eu queria mostrar para vocês é a densidade. A densidade, que também pode ser chamada, né, gente, de massa específica, né? A galerinha lembra muito bem aí, né? Tudo bem, todo mundo sabe que a densidade é a razão da massa do elemento e o seu volume atômico. Densidade é massa sobre o volume, né? Na hora que a gente faz essa razão, a gente acha a densidade aí, tranquilo, ou massa específica aí, né? Tanto é que a formulinha está aqui, ó, densidade, massa sobre o volume, né? Massa do elemento sobre o volume atômico dele. Bom, o volume atômico dele a gente viu agora há pouco, né? Bom, agora se fala, bom, como é que faz? Lembrando que o volume ele é inversamente proporcional à densidade. Tá vendo aqui, gente, ó? Ó, tá no denominador, tá vendo? Beleza. Ó, nas famílias, o que a gente teria que pensar em termos de densidade nas famílias? Bom, gente, conforme a gente desce na tabela periódica numa mesma família, o que acontece quando você pula de um elemento para o outro? Aumenta o número de camadas. Lógico, aumenta o volume. Ah, você fala, aumenta o volume aqui, ó. Né? Então a densidade ela vai diminuir. Não. Conforme você desce, a massa atômica, gente, ela aumenta mais do que o volume aumenta. Olha isso. Então se a massa atômica do elemento para o outro, pensa, ó, descendo na mesma família, tá bom? Se a massa atômica aumenta mais do que o volume aumenta, isso significa o que, gente? Que a densidade, ela acaba o que, gente? Aumentando. Porque a massa aumenta mais que o volume. A massa está no numerador, tá vendo? Olha só. Agora, e nos períodos? Ó, nos períodos, quanto menor o volume, maior a densidade. Aí tudo bem, tá? Então, ó, volume atômico menor, densidade maior, que são inversamente proporcionais. Nos períodos, tudo bem. Mas nas famílias, tem esse caso, esse detalhe, que a massa aumenta mais do que o volume conforme você desce. Isso faz com que você tenha uma densidade maior. Então, realmente, a densidade ela vai aumentar para baixo, ó. Por quê? Porque descendo nas famílias, todas as famílias, gente, estou colocando na pontinha aqui, mas todas as famílias. Descendo na família, a massa aumenta mais que o volume. Beleza, a densidade aumenta. Agora, e nos períodos? Vamos só recordar aqui como é que era o volume atômico? O volume atômico, galerinha, é o que? Do meio, né, para as extremidades. Como o volume é inversamente proporcional à densidade, teria que inverter aqui. Então seria das extremidades para o meio. Tudo bem? E o ósmio, esse OS aqui, ó, é o elemento mais denso que a gente tem na tabela. Certo, meus amores? Tá? Então a gente tem que pensar dessa forma aí, ó. Então ela é contrária ao volume nos períodos, mas nas famílias, conforme desce, ela vai acabar acompanhando aqui o esquema do volume. Por quê? Porque a massa aumenta mais do que o volume. Esse é o detalhe que você tem que saber de densidade, tá bom? Tá vendo que não é tão legal não, né, gente? É uma parte meio de memorização, assim. É por isso que cai pouco, tá? Aparece menos aí. Mas, e o perigo de cair, né? Então a gente tem que estar preparado, beleza? Vamos lá, galera. Ó, vamos falar de temperatura de fusão e de ebulição agora para vocês, né? Você fala, professor, tranquilo, fusão, passagem do estado líquido do sólido para o líquido, né?
e ebulição do líquido para o gasoso, sem problema, realmente. Mas como é que fica a variação disso na tabela periódica, galera? Gente, então veja bem, ó, trago aqui para vocês o seguinte. A temperatura de fusão e de ebulição, ela aumenta com a densidade. Por quê? Porque a densidade, o material mais denso, ele é mais compacto. Se ele é mais compacto em termos de retículos cristalinos, é mais difícil você quebrar isso, mais difícil você separar isso aí, separar esses átomos, né? Tanto é que a fusão e a ebulição, a nível atômico, assim, a nível de metais, por exemplo, acontece a separação dos átomos, né? Quando a gente funde, né? Exceto a 1A e 2A. Ei, meu Deus, exceção aqui, ó, tá? E a gente não discute, né, a parte técnica disso aqui. Infelizmente, a gente vai ter que lembrar isso aqui, ó. Na tabela inteira, ó, a densidade. Como é que a densidade varia mesmo, gente? Vamos recordar? Ó, que a gente viu agora. A densidade cresce para baixo e para o meio, né? Aqui também. Vai ser crescer para baixo e para o meio. Exceto a 1A que cresce para cima. Então, se você pegar, por exemplo, um elemento aqui, ó, lítio, sódio, potássio. Ó, o lítio está mais para cima, o potássio está mais para baixo. Então, o lítio vai ter o quê? Um ponto de fusão e ebulição maior do que o potássio. Quem tiver mais para cima tem ponto de fusão e ebulição maior. Entendeu? Isso não é 1A e 2A. Tá? Diferente do resto da tabela que é para baixo. Tá? Então, isso aqui acontece isso por causa da compactação dos átomos na 1A e 2A. Infelizmente, a gente também vai ter que memorizar isso aqui. Tá, gente? Vocês vão ver nos exercícios que a gente usa essa técnica aqui, tá? Beleza? Então não esqueça, a temperatura de fusão e de ebulição acompanha a densidade, porque quanto mais denso, mais compacto, mais difícil de derreter, mais difícil de entrar em ebulição. Pá, beleza. Agora, na 1A e 2A, exceção, cresce para cima devido à compactação dos átomos dos metais alcalinos e alcalino terrosos. Tá bom? Beleza? Então isso aí seria a temperatura de fusão e ebulição para vocês. Gente, nós temos ainda o tópico aqui, que é o último, que é a reatividade química, que também é uma propriedade periódica, né? Só lembrando, gente, que propriedades periódicas são aquelas que crescem e decrescem conforme o número atômico aumenta, tá? Então, você vai aumentando o número atômico, às vezes ela está crescendo, quando vê ela decresce, certo? Isso é periodicidade, chama isso, tá? Por isso, propriedades periódicas. A reatividade química não é diferente. Agora eu vou recordar dois detalhes, ó, eletronegatividade. Gente, quanto maior for a eletronegatividade, que a gente já viu, que você já estudou no módulo passado, você que está organizando certinho na sua casa, ó, maior a capacidade de receber elétrons. Você lembra que eu falei que a eletronegatividade é uma força de atração que um átomo exerce sobre um par de elétrons de uma ligação, que a gente chamava até de caráter não metálico, né? Que são os não metais que são muito eletronegativos. Então o que acontece? Acontece que a maior capacidade de receber elétrons. Se a capacidade de receber elétrons é maior, quanto mais ele recebe elétrons, mais reativo ele é. Você fala, professor, mas e quanto maior for a capacidade dele perder elétrons? Também acontece isso, gente. Ó, maior eletropositividade, que é a maior capacidade de perder elétrons. Quanto maior for isso, maior é a reatividade também. Então, elementos que são muito eletronegativos são muito reativos. Elementos que são muito eletropositivos também são muito reativos, gente. Reativos assim, numa reação química mesmo. Reatividade fácil de acontecer, né? Então eu coloco aqui para você o esqueminha. Ó, então aqui, ó, os metais, ó, a eletropositividade ela cresce para cá, ó, para a esquerda. E a eletronegatividade, você lembra, ela cresce para a direita, né? Exceto os gases nobres que já são estáveis, né? Ó, cresce para a direita. Então, quanto mais eletropositivo, ou seja, mais para a esquerda e para baixo, ou quanto mais eletronegativo, ou seja, mais para a direita e para cima, maior vai ser a reatividade. Você fala, e se ele pegar aqui o frâncio e o flúor, né? Como é que eu vou fazer? Nessas situações elas não vão aparecer, tá bom? Fica tranquilo, galera, tá? Então, se você, o que eu estou falando aqui, você tem que lembrar, tá? Então, às vezes ele pega um elemento do meio da tabela, um elemento do canto, você fala, o do canto é mais reativo. Mesma coisa aqui, ó. Às vezes ele pega um elemento de baixo e um de cima, você fala, o de cima é mais reativo. Tudo bem? Tá? Então grava esse detalhe. Mais eletropositivo ou mais eletronegativo é sinônimo de mais reativo, maior reatividade, tá bom? E com isso a gente fecha, gente, essas propriedades periódicas para vocês. São 9 que nós discutimos aí, tá bom? E para treinar isso aí, ó, vamos fazer exercício. Mas antes, eu queria mostrar uma coisa. Gente, quando a gente fala propriedade periódica, são aquelas que crescem e decrescem conforme o número atômico aumenta, certo? Só que tem propriedade também na tabela periódica que ela só cresce ou só decresce conforme o número atômico aumenta. Ela não fica oscilando,
tá bom? São as propriedades aperiódicas, gente. Esse prefixo a é de negação aqui, ó, não periódicas, que não têm periodicidade. Então são aquelas que só crescem ou só decrescem com o aumento do número atômico. Você fala, nossa, mas você poderia dar um exemplo? É o único exemplo que eu gostaria que você lembrasse, que é a massa atômica, tá? Quando cai, cai a massa atômica. Porque quando você aumenta o número atômico, mais prótons no núcleo. Ué, se mais prótons no núcleo, mais massa você tem. Então a massa atômica é maior. Perceba que ela só cresce. Então se você aumentar o número atômico, aumentar, ela só vai crescer. Correto? Ela não vai crescer e subir, crescer e diminuir. Depois cresce de novo, diminui de novo. Não. Não é periódico, é aperiódico. Ou ela só cresce, ou ela só decresce. Fala, mas tem um exemplo que decresce? Tem, calor específico, por exemplo. Quando a gente aumenta o número atômico, ele só decresce, tá? Beleza? Mas dificilmente vai aparecer pra gente aí, aqui na química, tá bom? Beleza? Com isso, com essa base que eu te passei, a gente consegue fazer os exercícios agora. Certo, galerinha? Simbora? Então vamos trabalhar agora os exercícios de aplicação, depois a gente faz uns propostos, passa a tarefa, você manda ver na sua casa e ninguém te segura. Beleza? Show! Vem comigo, ó. Esse exercício de aplicação é o 1, tá aí na tua apostila, tá? Que você está acompanhando aí, a apostila de aula, tá na página 380, tá bom? Com base no esboço da tabela periódica a seguir, em que as letras do alfabeto A, B, C, D, E, F, G, H representam elementos químicos, mas não correspondem a símbolos, assinala a única alternativa correta. Vamos ver, então ele quer saber o que está certo aí, tá? Vamos lá, ó. B e E apresentam o mesmo número de elétrons na camada de valência. Deixa eu achar o B aqui, ó, a setinha indicando, ó. Tá aqui o B, tá aqui o E. Pera aí, B e E não estão na mesma família. Para ter o mesmo número de elétrons na camada de valência, tem que estar na mesma família, né, na vertical. Não, eles estão no mesmo período. Isso implica que eles têm o mesmo número de camadas eletrônicas e não o mesmo número de elétrons na camada de valência, né? Então isso aqui está errado, ele quer a correta, tá? Vamos indo, ó, B, A, F, G, H apresentam apenas duas camadas eletrônicas. A, F, G, H. Opa, peraí, realmente, ó, eles estão no segundo período, portanto eles têm o que, gente? Duas camadas, né? Ué, então já dá pra gente marcar a letrinha B. Mas vamos ver as outras? Ó, C é o elemento de menor densidade apresentado na tabela. Bom, gente, só para você recordar que nós acabamos de falar, ó, como é que é importante a gente lembrar, ó. A densidade cresce para baixo, lembra? Nas famílias, porque a massa cresce mais que o volume. Lembra que eu falei agora mesmo? Ó, como é que é importante saber. E sempre ela cresce para o meio. Lembra que o ósmio, tenta lembrar que o ósmio, que está lá no centro da tabela embaixo, é o elemento mais denso que a gente tem. Tudo bem? Beleza, nos períodos é assim. Aí ele fala que o C é o elemento de menor densidade. Pera aí, o C aqui, se você for pensar mais ou menos, ó, ele está próximo da posição do ósmio aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó, ou seja, isso significa o quê? Significa que esse cara é o mais denso e não o menos denso dos apresentados. Ele falou menor densidade, tá? Depois ele fala que o elétron de diferenciação de G está em 2p6. Então eu peguei aqui, ó, o G. Gente, o G, se você olhar, ele fala elétron de diferenciação. Se está em 2p6, significa que a distribuição eletrônica vai até 2p6, tudo bem? O que é elétron de diferenciação, gente? É o último elétron colocado. É o mais energético. Não esquece isso, nós já falamos isso em aulas anteriores. Então termina 2p6, beleza. Então eu já sei que ele tem duas camadas. Realmente ele está aqui, ó, duas camadas. G, tá? Só que se termina em 2p6, bom, se terminou em P eu já sei que é da família A, né? Lembra que nós falamos também. Basta a gente somar os elétrons da camadinha de valência, que é a segunda camada. Essa soma deu 8. Esse cara está no 8A, então ele é um gás nobre. Deixa eu ver ele aqui, ó. Opa, o G tá aqui, está representado na 6A e não na 8A, como está falando aqui, né? Então se ele está na 6A, ele é um calcogênio e não um gás nobre. Correto, galera? Então realmente essa tá falsa, beleza? Resposta letra B aí nesse 1. Chique, gente. Vocês estão entendendo, gente? Beleza? Ô, meus amores, vai dar tudo certo, tá bom? Vai firme aí, bastante firmeza, fé em Deus que nós vamos conseguir, tá bom? Bom, seguinte, galera. Caminhando aqui, ó, nós temos aqui mais um de aplicação, o 2. A tabela periódica dispõe dos elementos químicos de forma sistemática e ordenada por seus números atômicos. Esse ordenamento mostra tendências periódicas, tais como reatividades similares da família. A respeito da classificação periódica dos elementos, assinale a alternativa incorreta. Ele quer saber a incorreta. Os halogênios são elementos que têm 7 elétrons na camada de valência. Gente, perfeito, né? 7 elétrons, família 7A. Isso implica que são os halogênios, certinho. Ele quer incorreto. Um gás nobre tem raio atômico menor que um calcogênio
no mesmo período. Vamos pensar aqui? O raio cresce para onde? Para baixo nas famílias, porque aumenta o número de camadas. Para a esquerda nos períodos, porque diminui o número atômico. Certo, gente? Raio que nós vimos na aula passada. Então, ele está comparando um gás nobre com um calcogênio. Ó, tá aqui o gás nobre na 8A, o calcogênio está mais para cá, está mais para a esquerda. Então, o calcogênio tem o quê? Um raio, vai ter um raio maior. Ele fala aqui, ó, um gás nobre tem raio atômico menor que o calcogênio. O calcogênio é maior. Então, tá certo. Ó, um elemento cuja distribuição eletrônica termina em subnível D é um elemento de transição. Perfeito, né, gente? Lembra que a gente falou que a galera da família B, né, termina a distribuição eletrônica em D, né, o subnível mais energético é o D, e a gente fala que esse elemento ele é um elemento de transição, ou transição externa, tá? Que a gente não pode confundir com transição interna, que são os lantanídeos e actinídeos. Então isso aqui está certo. Entre os elementos do mesmo período, quanto maior o número atômico, maior o caráter metálico. Caráter metálico, que a gente acabou de falar, é a eletropositividade, que segue o raio. Lembra que nós explicamos? Então ele fala que elementos do mesmo período, quanto maior o número atômico. Maior número atômico vai da esquerda para a direita. Ele fala o quê? Que maior é o caráter metálico, ou seja, maior é a eletropositividade. Mentira! Da esquerda para a direita, menor é a eletropositividade. Tá? Como ele quer incorreto, eu vou marcar essa já. Certo? Vocês entenderam, gente? Tá? Como é que a gente tem que lembrar, como é que é a variação na tabela, nessa parte? Ó, entre os elementos da mesma família, né, na mesma vertical, quanto maior o número atômico, menor a eletronegatividade. A eletronegatividade é contrária à eletropositividade, né? Então, na mesma família, conforme você desce, aumenta o número atômico. Ó, maior número atômico. E realmente menor é a eletronegatividade, porque ela cresce para onde? Para cima. Então, tá certo. Realmente a resposta é a letra D. Tá entendendo? Tá acompanhando? Legal. Vamos indo, gente. Vamos caminhando. Ó, 3. A eletropositividade e a eletronegatividade são propriedades, a gente já sabe muito bem, periódicas, tranquilo. Sendo a eletronegatividade definida como a força de, o que, gente? Atração sobre os elétrons de uma ligação, que a gente já viu na aula passada. Assim, quanto o raio atômico de um elemento, ó, menor for o raio, maior vai ser a eletronegatividade. Porque eu já falei para vocês que tanto a energia de ionização, lembra na aula passada? Quanto a afinidade eletrônica, quanto a eletronegatividade, que são as que mais caem, a aula passada é a que mais cai, essas 4, tá? Essas 3 aqui que eu estou falando, elas são o quê? Contrárias ao raio, tá bom? Então, realmente, menor raio, maior, isso dá pra gente marcar a letrinha D, tá bom? Tá aí o 3 de aplicação. Vamos pegar um proposto, tá a tua tarefinha? Bora lá? Ó, se você quiser se localizar aí, ó, pega lá a página 131 para mim. Tá lá o exercício 213. Acha ele aí. Ó, com relação ao elemento sódio, número atômico 11, são feitas as seguintes afirmações. Esse exercício ele vai falar, tô escolhendo esse exercício porque ele vai falar, galera, de todas as propriedades aí. Dá uma olhada, ó. Fala que ele é um metal alcalino. Tá, vou pegar o sódio aqui, vou distribuir, né? 11, ó. E realmente terminou em 3s1, ó. Ele tem um elétron camada de valência e ele é um metal alcalino, certinho. Beleza, 1A, terceiro período, vou colocar verdadeiro aqui. É menos eletropositivo que o estrôncio. O estrôncio, gente, tem número atômico 38. Deixa eu fazer a distribuição de 38 aqui para vocês, tá bom? Percebi que ele terminou aqui, ó, em 5s2, camada de valência, tem 2 elétrons em família 2A, quinto período, correto? E ele está falando aqui que ele é menos eletropositivo que o estrôncio. Vamos pensar? Eletropositividade segue o raio. Ó, várias vezes estou repetindo para vocês. Ó, então ela cresce para baixo. O estrôncio está no quinto período. Está lá embaixo. E o sódio no terceiro. Então, se o estrôncio está mais para baixo, o estrôncio é mais eletropositivo. Então ele falou que o sódio é menos eletropositivo que o estrôncio. Ok, verdade, certinho. Entendeu aqui? Como ele está mais para baixo, ó, quinto período, né? E o sódio está no terceiro, tá vendo? Então, realmente, ele é mais eletropositivo. Depois ele fala, tem maior volume atômico que o lítio. Vou pegar o lítio aqui, que o número atômico é 3, distribuir e tal. Agora, se você olhar, o que acontece? O sódio tem 3 camadas. O lítio, que também está na 1A, aqui, né? Ó, segundo período, ele tem 2 camadas. Quem tem mais camadas? Na mesma família? O sódio. Se o sódio tem mais camadas, o volume dele é maior. Lembra que na família a gente interpreta assim? Acompanha o raio? Então ele fala que o sódio tem maior volume atômico. Certinho, verdade. Ó, o volume atômico cresce para baixo, né? E para o centro, tá? Então, na mesma família, cresce para baixo. Ó, então eu vou colocar verdadeiro aqui para você.
é menos denso que o magnésio. Fiz aqui a distribuição eletrônica do magnésio e tal, falou que é menos denso que o magnésio. Ô, gente, vamos pensar, ó, os dois têm 3 camadas. Quando o número de camadas é o mesmo, o que a gente tem que fazer mesmo, gente? A gente olha o número atômico. Quem tiver maior número atômico, que é o caso do magnésio, estou comparando com o sódio, ó. O magnésio tem maior número atômico, o raio dele é menor, certo? Se o raio dele é menor, o volume dele é menor, correto? Vamos pensar? Ó, e aqui, ó, a densidade cresce assim, ó, para baixo e para o meio, lembra do ósmio, tá? Então assim é a densidade. Então, densidade é massa sobre o volume, certo? Então se eu estou percebendo aqui, ó, que o sódio tem um volume maior, por que mesmo? Porque o número atômico aqui, ó, é maior, então o raio do magnésio é menor, então o volume é menor. Então o volume do sódio é maior. Tudo bem isso para você? Acompanhou? Se o volume é maior, ele é inversamente proporcional, ele é menor a densidade, então ele é menos denso. Realmente o sódio é menos denso que o magnésio, tá verdade também. Olha que exercício, gente. Ele relaciona tudo. Ó, ele fala que o sódio tem menor temperatura de fusão que o lítio. Ó, cresce para cima na 1A e 2A. Lembra que eu falei daquele detalhe? Ó, como é que é importante lembrar. Então, se você for comparar o sódio e o lítio, o sódio está no terceiro período, está mais para baixo, o lítio está mais para cima. Se o lítio está mais para cima e o sódio está mais para baixo, a temperatura de fusão e de ebulição do sódio é menor, porque ele está mais para baixo. Ele falou que é menor mesmo, ó. Gente, realmente, tá verdade, a gente marca todas as proposições corretas, tá bom? Ao 219, nós temos um gráfico aí, né, que a FUVEST coloca, da variação do potencial de ionização, energia de ionização, em função do número atômico. Aí ele fala, dê o nome dos 3 elementos que têm maior dificuldade de formar cátion. Ô, gente, dificuldade de formar cátion, dificuldade é dificuldade de perder elétrons, certo? Se é dificuldade de perder elétrons, significa que o potencial de ionização dele vai ser o que, gente? Maior, concorda? Porque a energia de ionização é aquela energia que você joga no átomo para arrancar um elétron. Se tem mais dificuldade, você tem que jogar mais energia para arrancar o elétron. Tá? Então é isso que a FUVEST quis dizer. Quais são os caras que têm os maiores potenciais de ionização? Ó, o hélio, o neônio e o argônio. Deixa eu ajeitar a resposta aqui então. Tá? Depois ele fala, explique por que no intervalo de 3 a 10 de número atômico, ó, 3 aqui, ó, mais ou menos aqui, ó, 3 até o 10, ó, de 3 a 10, do lítio até o neônio, vocês estão percebendo que só está crescendo, ó, o potencial de ionização? Por que será que só cresce, ó? Tende a crescer com o aumento do número atômico. Uai, porque conforme a gente aumenta o número atômico, o que eu expliquei para vocês? O que acontece com a atração dos elétrons em relação ao núcleo? Se tem mais prótons no núcleo, é maior. Então o raio é menor. Se o raio é menor, os elétrons ficam mais próximos do núcleo, né, gente? Se eles ficam mais próximos, mais difícil de arrancá-los. Se é mais difícil de arrancá-los, a energia que eu vou usar para arrancar é maior. Então o potencial de ionização é maior. Tá bom, gente? Por isso, então vamos ter uma resposta. Ó, você pode ver aqui, ó, que ele pega do lítio, até coloquei uma tabelinha bem pequenininha. O número atômico é 3, depois berílio, boro, essa aqui, até o neônio, tá vendo? Ó, ele está falando nesse período. Então o número atômico aumenta, o raio diminui, o potencial de ionização aumenta. Então, ó, em um período, com o aumento do número atômico, diminui o tamanho do raio, dificultando a retirada do elétron. Portanto, requer uma energia de ionização maior, certo? Que é a energia para retirar o elétron. Bom? Depois, dos elementos do gráfico, qual deve possuir a maior eletropositividade? Lembrando que a eletropositividade acompanha o raio, ó, de novo, né? Tudo bem? Bom, gente, então o que eu tenho que pensar aqui? Ó? Se ela acompanha o raio, eu tenho que pegar o cara que tem o quê? Se eu pegar o cara aqui, ó, que tem o maior raio de todos, ele vai ser o maior eletropositivo, certo? Maior raio significa o quê? Facilidade maior de tirar o elétron. Vocês concordam, gente? Que se o raio é maior, é mais fácil tirar o elétron. Se é mais fácil, a energia que eu uso é pequenininha. Então o potencial de ionização é pequenininho. Qual é o elemento que tem o menor potencial de ionização de todos aqui, ó? Gente, é o potássio. Aqui, ó. Nesse eixo a gente viu o potencial de ionização, tá vendo? Então realmente eu falo aqui, ó, que é o potássio. Potencial de ionização, que é o contrário da eletropositividade, né? Então eu coloco aqui, ó, maior raio, maior eletropositividade. Menor potencial de ionização. Quem tem menor potencial de ionização é o potássio. Então ele vai ter o maior raio, maior eletropositividade. Certinho, galera? Tá aí esse da FUVEST para vocês, tá bom? Gostaria agora muito de passar para você a tarefinha, né, desse módulo 11. Queria que você fizesse esse exercício com bastante carinho lá para mim, certo? Página 130. Vamos firme, tá? Com bastante fé, que vai dar tudo certo se Deus quiser, tá? Tô contando com vocês, tá bom? Grande beijo e até o próximo módulo, gente. Valeu, galera!